Primeira fase do modernismo. Movimento literário. Primeira fase do modernismo no Brasil teve início em 1922 com a realização da Semana de Arte Moderna, um evento que marcou a ruptura com a estética anteriormente vigente na literatura brasileira e que inaugurou uma nova fase na cultura do país. Este período foi marcado por uma forte influência do movimento vanguardista europeu, que propunha a libertação das formas tradicionais de expressão artística e a experimentação em novos estilos e técnicas. Dentre os principais representantes desse movimento destacam-se escritores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, que buscaram criar uma nova linguagem literária que fosse capaz de expressar a realidade brasileira de forma autêntica e original. Uma das características mais marcantes da primeira fase do modernismo foi a valorização das temáticas regionais e populares, o que resultou em obras como Macunaíma, de Mário de Andrade, que retrata a vida de um herói preguiçoso e trapaceiro em um ambiente amazônico, e A Bagaceira, de José Américo de Almeida, que trata da vida miserável dos cortadores de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Outra característica importante do movimento foi a experimentação com novas formas de escrita, como o uso de coloquialismos, a incorporação de elementos da cultura popular e o emprego de técnicas como o verso livre e o ritmo improvisado. Além disso, o movimento também se preocupou em repensar a identidade nacional brasileira, em um contexto em que o país passava por profundas transformações sociais, políticas e culturais. Por isso, muitas obras dessa época trataram de temas como a miscigenação racial, a cultura popular, o folclore e a identidade regional. Dentre as obras mais relevantes da primeira fase do modernismo no Brasil, destacam-se Macunaíma, de Mário de Andrade, A Bagaceira, de José Américo de Almeida, Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade, Cobra Norato, de Raul Bope, Estrela da Manhã, de Manuel Bandeira, ou Bandeira. Essas obras são frequentemente abordadas em vestibulares e outras avaliações de ingresso em universidades brasileiras, já que representam um importante momento de ruptura na literatura do país e contribuíram significativamente para a construção da identidade cultural brasileira. Além disso, muitas dessas obras apresentam um forte teor crítico e reflexivo, o que as torna relevantes para a formação de um pensamento crítico e reflexivo nos estudantes, o que é valorizado pelas instituições de ensino superior. Em resumo, a primeira fase do modernismo no Brasil foi um importante momento de renovação e de experimentação na literatura nacional, que marcou uma ruptura com as estéticas tradicionais e contribuiu para a construção de uma identidade cultural brasileira mais autêntica e original. Suas obras são frequentemente abordadas em vestibulares e avaliações de ingresso em universidades, o que demonstra sua importância para a formação acadêmica e cultural dos estudantes brasileiros. A primeira fase do modernismo também teve um papel importante na formação de novos escritores e na consolidação da literatura brasileira como uma arte capaz de expressar as vivências e realidades do povo brasileiro. A partir da década de 1930, com a segunda fase do modernismo, surgiram novos escritores e obras que continuaram a explorar as temáticas e técnicas inauguradas pela geração de 1922. Contudo, a primeira fase do modernismo continua a ser lembrada como um marco fundamental da literatura brasileira e é estudada até os dias de hoje. Portanto, a primeira fase do modernismo no Brasil é um movimento literário importante e significativo para a literatura e a cultura brasileiras. Suas obras são frequentemente estudadas em escolas e universidades, além de serem constantemente avaliadas em vestibulares nacionais. É fundamental conhecer e valorizar esse movimento para entender a história e a evolução da literatura brasileira, bem como para compreender as mudanças e desafios enfrentados pelo país ao longo do século XX.